Olá, gente, como estamos? Todo mundo, todos bem? Eu continuo aqui em Chipre, e tendo um tempo muito bom aqui com netos, genro, filha, né? Longas caminhadas na beira do mar. Tem sido um tempo de descanso para mim. Ontem eu passei o dia todo limpando jardins, que aqui tem muito jardim. Tem quintal é grande demais, tanto fundo quanto à frente. A casa é muito grande também. Essa aqui é uma área de estudo das crianças. É uma sala bem clara, muitas janelas. É uma parte separada, quase que separada da casa. Então é bem silencioso, bem calmo. Estamos aqui estudando o livro de Gênesis. Eu estava fazendo as contas, na verdade, sobre aquelas datas, né, dos filhos de Noé. E realmente, pelas datas aqui, que fiz as contas no lápis, né, gente, não só na cabeça, mas nos lápis. E realmente, pelas contas que eu fiz ontem, Abraão não conheceu Noé, não. Não conheceu Noé, não. Porque Noé morreu um pouquinho antes do nascimento de Abraão. Então, todo aquele conhecimento que Abraão teve veio, na verdade, do seu pai, do filho, né? Do filho de Noé, que foi o pai deles, né? Dessa descendência aqui de Sem, que foi Sem, né? Foi o pai. Ele ainda deu para ver Abraão, o tempo de vida dele ainda deu para conhecer esse quem que tem neto. Então vamos continuar a leitura aqui, capítulo 12. Falamos também sobre Abraão, né? Sobre a história de Abraão, de que ele foi rejeitado pela mãe, porque os sacerdotes dos midianitas daquela época, o sacerdote de Ur dos Caldeus, disse que aquela criança que ela estava esperando seria uma catástrofe para eles, né? Para a sociedade da época. E ela tentou se livrar, né? Tentou tirar a criança antes dela nascer, mas não conseguiu, porque era a proteção do Eterno sobre essa criança. Então, quando a criança nasceu, o pai pegou a criança e escondeu e deu para um pessoal mais longe para criar ele. E quando ele ficou um pouquinho maior, ele trouxe o menino de volta. Então, é uma história assim complicada, a história de Abraão. E Abraão, ele ensinou muita coisa para as pessoas da época, né? Como plantar, por exemplo, né? Todas aquelas informações que Enoque recebeu, Abraão também recebeu, né? Então ele ensinou como plantar, fazer o buraco para botar semente, para os passarinhos não virem, como é que fazer aquele boneco, né? Aquele espantalho para que os passarinhos não comessem as plantinhas que estivessem nascendo. Então, uma série de coisas, assim, Abraão, ele realmente ele era uma criança mais avançada para a época. Depois da morte do terceiro filho do pai de Abraão, de Naor, Naor resolveu deixar Ur dos Caldeus e foi para Midian, né? A fim de ir para Canaã, vieram à terra de Arã e ali habitaram. Talvez ele quis se afastar daquela coisa que estava acontecendo lá, né? Mas mesmo assim, ele era um homem idólatra. O pai de Abraão era idólatra e ele tinha os deuses, né? Que eles mesmo faziam de pedra, e Abraão não admitia aquilo, ele não gostava daquilo, ele falava que aquilo era errado, que Deus era um ser que não tinha forma, que não era um formato de homem. Então quando o pai dele
ainda em Ur dos Caldeus, quando eles ainda moravam lá, ele era jovem, Abraão era jovem, ele um dia fez um guisado muito grande e entrou lá na sala, né, nesse quarto, que era um lugar que o pai dele tinha de um altar, tinha um altar dos deuses, todos eles tinham nas casas deles, sabe, gente? Nos lugares que eles viviam, né? Nem casa direito, né? Era um tipo de uma cabana, uma coisa assim, né? E eles tinham lá um lugar separado para adoração. Eles tinham uma estátua muito grande, sabe, de um deus lá deles. E Abraão fez um guisado e colocou no pé desse anjo, dessa estátua, né? E falou assim: amanhã eu vou voltar aqui. Se você não tiver comido isso aqui, eu vou te quebrar inteiro. E o que aconteceu, né? Ele chegou lá no outro dia, estava a comida lá intacta. Ele pegou e meteu o cacete, gente, quebrou tudo. O pai dele quase morreu. Aí falou que tudo que eles iam ficar amaldiçoados porque ele tinha arrebentado, né? Então, uma série de coisas que Abraão fez assim, né, na idade nova dele, que, sabe, realmente ele foi a mãe dele até que tinha razão nesse sentido, né, que ele ia quebrar todas as tradições, e realmente ele tentou quebrar todas as tradições, gente. Então, por esses motivos de que Abraão fazia essas coisas, né, ficava falando que todo mundo lá, né, era tudo idólatra, que Deus ia mandar fogo do céu para arrebentar todo mundo, porque estava todo mundo em idolatria, e oferecendo crianças, né, para deuses também, essas coisas assim. Então, inclusive ele seria uma criança para ser oferecida a esse Deus, porque ele era desse jeito, né? Mas talvez uma das razões pelo qual Terá teve que sair, né, de lá de Ur dos Caldeus, foi pelo motivo de que o filho dele era rejeitado, né, ali naquela comunidade. E eles foram para Canaã. E aí em Canaã, eles viveram um tempo bem grande, né, lá, muito grande. O pai dele morreu lá, em Canaã. Ele enterrou o pai dele em Canaã. E aí foi quando o Senhor chamou Abraão. Ora, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, desculpa, e da terra e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não estava muito longe, viu, gente? Ele não estava muito longe das terras em que o Senhor ia mostrar ele. Ele não estava muito longe, não. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Não falou e tu será uma bênção, não. E tu ser, você se torne uma bênção. Então, havia uma condição aqui. O Eterno estava dizendo a Abraão: eu vejo seu coração, eu sei que você é diferente, você não é um idólatra, você rejeita a idolatria da sua família, então eu vou te chamar, eu vou te separar. E aí ele disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma nação, uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma bênção. E tu, Abraão, se torne uma bênção. Tá? Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Gente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, viu? Peraí, só um tempinho. Eu estou fazendo uma canjica para minha filha, que aqui em Chipre não tem essas coisas, sabe? Lá de Londres eu trouxe, estou fazendo uma canjica aqui para ela. Então, gente, essa palavra aqui, abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muita gente interpreta essa parte aqui dizendo que é com relação a Jesus de Nazaré, né?
também é, mas também são outras bênçãos, são outras bendições que o povo de Israel trouxe para o mundo, tá? Não foi só Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é uma das bênçãos, mas o povo de Israel, eles, eles são pioneiros em muitas coisas, como, por exemplo, medicina. Muitas dos remédios que nós temos hoje para combater as enfermidades vieram de judeus, de médicos judeus. Penicilina, esse tipo de coisa, tudinho, gente, veio deles. Eles que descobriram. Essa parte de tecnologia que nós temos hoje, tudo é de cabecinha judaica. Os judeus, eles têm, olha o tamanhozinho que é Israel e a perseguição que esse povo já levou pelo mundo todo, né? Mas eles é a nação que tem mais. Como é que chama aquele negócio que eles dão todo ano? Aqueles prêmios que eles dão, né? De pessoas que descobriram isso, o prêmio Nobel. É a nação que tem mais prêmio Nobel. Eles têm mais de 100 prêmios Nobel das criações que eles fazem. Então, essa bendição aqui, serão benditas todas as nações da terra, não é só com relação a Jesus de Nazaré, é com relação à sobrevivência na terra, é com relação à nossa vida diária. Se você tem hoje se você tem hoje essas facilidades, né, que nós temos hoje de tudo, de tecnologia, nós devemos a eles. É eles que trazem isso. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Jesus é o top dessa bendição. Não só essa bênção não é só com relação à vida futura, é com relação à nossa existência na terra também, tá? Os filhos de Abraão é uma bênção em todos os sentidos. Não só os filhos de Isaac, mas os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael, o que eles trazem hoje para a terra? Os filhos de Ismael? E os outros filhos de Abraão? O petróleo, por exemplo, vem deles. Vem deles. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha a idade dele. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã. A terra de Canaã chegaram. É estranho, né? Porque Terá já havia saído de Ur dos caldeus, já tinha ido para Canaã, já tinha levado eles para Canaã. Que parte de Canaã deve ter sido essa, eu não sei. Ele estava em Harã, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Então eles não chegaram até Canaã, eles ficaram em Harã, no meio do caminho, tá? Por certo, esse pedaço aqui devia ser o quê? Lá da Síria, pedacinho ali, porque Babel e Babilônia era bem mais em cima, onde é o Iraque agora, né? Então eles desceram um pouco mais para Arã, que deveria ser então eu vou ver aqui, Arã, que deveria ser no meio do caminho, né? É bom a gente dar uma olhada em tudo, gente, para a gente não errar, né? Arã, tem que escrever. Vou escrever terra de Arã.
Arã impediu que obediência. É Turquia. É a Turquia. Arã está localizado em Turquia. Então eles saíram de lá, desceram para a Turquia, Arã. Aí o Senhor falou, não é a Turquia que você vai ficar, é bem longe, gente, a Turquia de Canaã. Não é tão perto assim, não. É assim, porque a Turquia fica na Europa, né? Então ele teria que descer aquele pedaço todinho ali, passar então passar pela, acho que eu falei que era, não falei que era onde é o Líbano hoje, né? Então você desce da Turquia, entra no Líbano e desce ali. Abrão levou consigo a Sarai sua mulher e a Ló filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então, o pai dele tentou chegar em Canaã, mas não conseguiu. Olha, o pai dele já tinha já estava sendo quase que dirigido, ele deve ter colocado na cabeça de Abrão Canaã. Ele falou para Abrão, vamos para Canaã. Aí quando chegou em Harã, eles ficaram que é na Turquia, né? Deve ser bem embaixo, já perto da Grécia, né? Porque aí eles cruzam a Grécia, depois desce para que eu acabei de falar que eu já esqueci de novo. Aí que desce para Canaã, que aí chega em perto de Tiro, né? Sidom, e vai descendo até chegar em Canaã, chegar lá embaixo mesmo. A gente podia até mostrar num mapa, né? Para ter uma ideia melhor, para vocês terem uma ideia melhor da composição, porque eu já tenho na minha cabeça o mapa. Aqui era bem pertinho, viu, gente? É na Turquia, mas bem lá embaixo. Arã. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Né? Deixa eu fazer o seguinte, pegar imagens. Eu queria um mapa bem direitinho, sabe? Aqui, eu acho que esse aqui dá. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês assim, ó. Tá vendo? Ó, ela tá aqui em cima, bem aqui, ó. Aí tá vendo como ela não era tão longe? Aí tinha que descer para cá. Aqui que é Canaã. Aqui tava, o Padan Aram tava bem aqui, ó, bem nesse pedacinho aqui, ó. Então tava bem no final da Turquia mesmo, tá vendo? Aí esse desce um pouquinho para cá, já tava em Canaã, viu? Olha, vou botar mais pertinho para vocês verem, tá vendo? Padan Aram lá em cima. E aí você desce para cá, aí você entra no mar Mediterrâneo, tá vendo? Interessante, né? Então não era tão longe assim, tá vendo, gente? Não era tão longe assim. Ele estava ali em cima, o dos caldeus, deixa eu colocar a pedra aqui em cima para não sair. O dos caldeus, desculpa, o dos caldeus estava mais aqui em cima, tá mais aqui em cima. Não, agora não saiu não. Aqui, ó, a parte de onde eles estavam, que Abraão, que o pai de Terá chegou, era mais aqui em cima. Eles tinham só que descer um pouquinho mais. E foi o que eles fizeram, né? Foi o que Abraão fez até ele chegar em Canaã. Então não estava muito longe, assim. Para hoje seria uma viagem de carro, seria uma viagem assim de umas 3, 4 horas de carro. Naquela época era só andando, né, gente? Não era tão fácil. E aí eles chegaram em Canaã. Passou, versículo 6. Passou Abrão
Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, e foi-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Então ele começou lá em cima. Hoje é Nazaré, lá para aquela banda lá de cima, né? Ele começou lá em cima, perto de Tiro e Sidom, foi descendo, né? Foi descendo, passou pelo mar da Galileia e ele foi descendo devagarzinho. Essas viagens, gente, eles faziam assim, eles acampavam, né? Tinha as tendas, montavam as tendas, passavam 2 anos ali naquele lugar, depois eles iam descendo, passavam 2, 3 anos, aí cada lugar que ele chegava, ele abria um poço. Ele abriu uma fonte de água para os animais, né? Ora, havia fome naquela terra. Versículo 10. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Então, como estava tendo uma fome ali naquela parte da Palestina, que hoje é Palestina, naquela época da Canaã, ele foi descendo até chegar no Egito. Também não é longe, tanto é que do Egito para Israel tem uma fronteira que passa por Gaza, tá? Então ali ele desceu, passou perto de Gaza, por fora um pouquinho, e entrou no Egito. É tudo muito perto, gente. Aquele pedaço ali de terra não é muito longe. Você leva talvez do norte de Israel até o sul, chegar no Egito. Se você vier numa viagem direta, você deve fazer isso em umas 4 horas, tá? De carro. Então, se você pensar em termos de tamanho de Brasil, é nada, né? É nada. Mas para aquela época era porque eles andavam, né, gente? Não tinha nada, não tinha. Alguns tinham cavalo, camelo para andar, né? Mas era no pé mesmo, era andando mesmo. Versículo 10. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Sarai era bonita. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Gente, olha aí, um homem que tinha um contato direto com o Eterno. Deus falava com ele, não sei como que ele falava, talvez em sonho, talvez na cabecinha dele, não sei, né? Naquela época eles meditavam muito, né? Ficavam olhando para o deserto, e por certo vinha, ele considerava aquela a voz de Deus, né? Ele ainda faz uma coisa dessa. Ele não confiou na proteção que o Eterno deu para ele. O que o Eterno falou para ele? Que em ti serão benditas todas as ações da terra, que ele ia dar uma geração para ele de filhos, e mesmo assim ele ainda, ele ainda duvidou, porque ele falou para a mulher dele mentir, né? Não mentir, mas ocultar a verdade, porque na verdade ela era irmã de Abraão, viu, gente? Ela era irmã, filha de outra mãe, porque naquela época eles tinham muitas mulheres, né? Você sabe disso. E Terá não era diferente, ele tinha outras mulheres e gerou outros filhos, né? E, inclusive Sarai, que era a filha de uma outra mulher, mas era meia-irmã de Abraão. Dize, pois, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma em atenção a ti. Ele ainda usou a mulher. Ai, Jesus. E aconteceu, homem é homem, gente. Não, daquela época para cá não tem diferença nenhuma. Desculpem vocês, homens, mas vocês gostam mesmo de usar as esposas, né? Abraão não era diferente, não. Vocês não estão roubando de ninguém. Isso aqui é hereditário. Até os príncipes de Faraó
Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele. Olha aí. Versículo 14. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Ser muito bonita é um problema. Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Olha aí. Abraão, né? Era esperto. E ele tratou bem Abraão por causa dela. Olha aí, Abraão realmente estava usando a mulher. E este veio a ter ovelhas, pois bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Gente, para que tudo isso acontecesse, não foi só uns mesezinhos que ela passou no palácio, não, viu? Olha, para ele ter, por causa dela, ele tratou bem Abraão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, e servos e servas, por causa de Sarai, de Sara, quem era Sara, estava lá. Que era Sarai ainda, né? Ai, Jesus, feriu, e era um homem segundo o coração de Deus, hein? Feriu, pois, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aí, o que o anjo vai fazer numa situação dessa? Vai ter que, é aquilo que eu falei outro dia, gente, a gente faz os caminhos, o Eterno tem que ficar corrigindo os caminhos tortos que a gente apronta, né? Isso aqui foi um caminho torto que Abraão usou, né? Para ter mais riqueza e não morrer, né? Porque o medo dele era de ser morto por causa a mulher dele, então vamos matar ele que vamos ficar com a mulher, né? Ai, aí o Senhor teve que interferir. Então chamou o Faraó Abraão e disse: que é isso que fizeste, porque não me disseste que era tua mulher? Agora, como é que esse Faraó entendeu que tudo o que estava acontecendo no Egito naquele momento era por causa daquela mulher que ele pegou? Porque tudo começou a acontecer depois que a mulher foi para o palácio. E, por certo, os egípcios, eles tinham muitos magos, né, muitos feiticeiros, muitos astrólogos, e, por certo, ele consultou: o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo todas essas tragédias? E aí os magos, por certo, falou: você está com uma mulher aqui, ela é casada. Ele mentiu, porque você sabe que eles também falam a verdade. De vez em quando eles dedam, né? Dedaram Abraão pro rei lá, pro faraó. Porque disseste a minha irmã, de maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Faraó disse: você mentiu para mim? Toda essa praga, toda essa miséria, desastre que está acontecendo na minha terra por sua culpa. Agora tu pega a tua mulher e vaza daqui, vai embora. Não quer nem te ver. Não pisa na minha terra mais. Vai embora daqui. Agora, quanto tempo a Sara ficou lá como mulher de Abraão? Como mulher do Egito, do faraó? Ninguém sabe, né? E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Foi nessa época, entre as servas e servos que Abraão pegou lá do Egito, que veio a tal da serva que depois gerou o tal do Isaac. O Ismael, que gerou o tal do Ismael, que foi que a Sara, né, que a Sarai falou para ele ter a egípcia, né? A Agar. Foi nessa época aqui, porque até aqui ele não tinha descido ao Egito, até aqui Abraão nem conhecia o Egito, ele ainda estava lá em cima. Aí ele foi descendo, foi para o Egito por causa da fome, e lá pegou essa Agar, uma das servas, né, que veio para servir a Sarai. Por certo, ela veio com Sarai, depois que Sarai ela devia ser serva de Sarai dentro do palácio de Faraó.
Quando a Sarai saiu do palácio, ela trouxe a ama com ela. E foi a mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. E aqui nós terminamos o capítulo 12. Vocês viram a sequência? Vocês viram a sequência? Antes Abraão tivesse continuado em Canaã, esperado na providência do Eterno para a seca, mas ele resolveu descer para o Egito. E ali ele trouxe com eles a mãe do menino Ismael. Mas vamos pensar que tudo é providência do Eterno, né? Tudo ele sabe, tudo ele faz e tudo é perfeito. Então vamos confiar na perfeição dos desígnios do projeto do Eterno. Talvez o projeto eterno fosse realmente que Abraão descesse ao Egito, como ele desceu, trouxesse Agar, como eles trouxeram, não só Agar, mas todos os outros, né? Servos que eles trouxeram do Egito. Mas não foi só essa vez que Abraão desceu ao Egito, não. Depois ele desceu de novo. Ele gostou do Egito. O Egito é atraente, gente. Essa é uma das lições que nós temos que pegar hoje. O Egito é atraente. Cuidado, porque às vezes a gente volta ao Egito. E Abraão voltou também. Nós vamos ver isso depois. É uma outra lição que nós devemos tomar. Nunca volte para o Egito. É uma lição que Abraão nos deixa aqui. Não vá para o Egito. O Egito, quando você sai do Egito, você traz consequências desse Egito com você. Você mente no Egito, como Abraão mentiu. É uma lição que nós devemos tomar. Tem lições positivas, todas elas são positivas, que nos mostram onde nós não devemos errar. Descer para o Egito é sempre um erro. E nós vimos isso aonde? Nos profetas, quando nós estudamos, lembra? Sai do Egito, povo meu. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom dia no Brasil. Tchau, tchau.